Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Bertoli. Hoje eu venho falar um pouquinho com vocês a respeito da minha pesquisa de iniciação científica, desenvolvida juntamente com o professor André Luiz da Cunha, que trata sobre o impacto que a pandemia teve no perfil de viagens dos usuários das rodovias em São Paulo. Nesse sentido, primeiramente, temos os objetivos da pesquisa, que tem como grande objetivo compreender de maneira quantitativa o impacto do lockdown com o desenvolvimento da pandemia nas rodovias de São Paulo. É válido ressaltar que todos os dados utilizados na pesquisa referentes ao Covid-19 foram obtidos juntamente à plataforma do governo estadual e todos os dados utilizados referentes ao tráfego foi obtido juntamente à parceria do docente orientador com a CCR, que disponibilizou toda a base utilizada nas análises e na pesquisa como um todo. É válido ressaltar também um gap enorme na literatura percebido no que se refere ao assunto, uma vez que é um acontecimento muito recente. Portanto, a pesquisa, entre outros objetivos, visa sanar esse gap observado. Portanto, foi desenvolvido um método dividido em 7 etapas, que, se contemplada cada uma delas, o objetivo final também seria e foi contemplado. Esse método parte da revisão bibliográfica, vai para a criação e fusão do banco de dados, uma série de análises e, por fim, a divulgação dos resultados em momento oportuno, como é o caso no 30º Cicusp, da Universidade de São Paulo. Primeiramente, em relação à pesquisa, de fato, tem-se a localização de cada um dos sensores. O primeiro próximo à região de Campinas, o segundo próximo à região de Sorocaba e, por fim, o terceiro próximo à região de Carapicuíba, região conhecida como Barreirão. Em relação à análise do perfil de viagens, é possível observar, através de uma comparação de volume de tráfego de veículos leves entre 2019 e 2020, que enquanto o ano de 2019 apresentou certa constância no índice, sem grandes variações, o ano de 2020 apresentou, logo no mês de fevereiro, com o decreto do lockdown, uma queda extremamente acentuada, queda essa na ordem de 40% no pior mês, que já vinha de uma queda de quase 20% no mês anterior, como é possível observar na tabela. Nesse caso, uma queda conjunta de quase 60%, de mais de 60%, com o decreto do lockdown. Essa queda, esse comportamento observado nos veículos leves, se manteve no que se refere aos veículos pesados. No entanto, essa queda foi bem menos acentuada, na ordem de 20%. Esse fato é coerente e natural, uma vez que os veículos pesados, grande parte deles, são usados para fins comerciais, para trabalhos considerados essenciais e que, portanto, não pararam com a chegada da pandemia. Em relação à análise estatística, primeiramente abordando os horários de pico, é possível observar através dos gráficos, tanto no sentido leste como oeste, a distribuição horária do volume de tráfego durante o dia não se alterou, não apresentou grandes diferenças significativas com o decreto do lockdown entre 2019 e 2020. Esse comportamento se mantém na análise somente dos dias úteis, não úteis, e nos dias úteis também. No entanto, antes de afirmar se de fato não apresentou diferenças significativas, é necessário, estritamente necessário, a realização de um teste estatístico para comprovar a hipótese levantada. Nesse caso, o teste adotado foi o Q-quadrado, adotando um p-valor de 5% e análise bicaudal, de modo a testar se de fato a hipótese é verdadeira ou não. Portanto, realizado esses cálculos, é possível perceber através da imagem, que aloca todos os resultados obtidos, que todos os valores passaram, exceto os valores para veículos leves durante os dias úteis. Ou seja, todos os outros valores não apresentaram realmente diferenças significativas. Portanto, a pandemia, apesar de ter influenciado fortemente no volume de tráfego, se o horário mais congestionado do dia era às 7 da manhã, esse horário se manteve às 7 da manhã com o decreto do lockdown e chegada da pandemia. Em relação, por fim, à análise do nível de serviço, é possível, primeiramente, ressalta-se que o método foi baseado no método proposto pelo HCM, que considera parâmetros da via de tráfego e divide a via em 6 níveis. E a partir dos resultados obtidos, no caso para o Barreirão, que foi o pior dos 3 índices, entre Campinas, Sorocaba e Barreirão, que os resultados foram extremamente positivos, já eram extremamente positivos antes da pandemia, e com a chegada da pandemia, todos os números só melhoraram. Aqui temos algumas referências utilizadas na pesquisa e na apresentação. E, por fim, agradeço muito a presença e a atenção de todos.